cada um de vós a abrir a palavra de Deus em Mateus. Mateus capítulo 11. É bom voltar a estar convosco depois deste tempo em que temos estado fora, tentar descansar. Quero alegrar-me porque nestes 2 domingos que estivemos fora, de repente encontramos pessoas novas, portanto significa bem-vindos a todos aqueles que chegaram neste interim. Eu sei que algumas famílias estão bem felizes por poderem ter os seus familiares consigo. É o caso do Vander e da Priscila, não é? Estão felizes por ter cá os pais da Priscila, que já foram apresentados, certamente, não é? Já foram. Muito bem. Então é bom nós nos sentirmos que somos família e estamos a procurar também trazer para junto de nós todos aqueles que o Senhor nos envia. Mateus capítulo 11. Este desafio que aparece em Mateus capítulo 11 será provavelmente um dos desafios onde nós nos encaixamos mais. O Senhor Jesus diz: venham a mim, e todos nós gostamos deste desafio que nos é colocado. Vamos ler a partir do verso 25 para criar aqui algum contexto a respeito daquilo que nos é dito neste texto. E diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Será que alguém gostaria de pedir a palavra, pedir a bênção de Deus sobre o que vamos ouvir esta manhã? Pode levantar a sua voz e orar agora. Nosso querido Pai, nós estamos diante da Tua presença, queremos te adorar, Senhor, e te louvar, agradecer a Tua palavra, Senhor. E neste momento pedimos a Tua direção, o Teu Espírito Santo, para trazer a Tua mensagem para os nossos corações. Não só para nós guardarmos dentro de nós e ficarmos com ela, mas sim para mostrar ao mundo o que é este Eu sempre, quando estou a ler um texto bíblico, sempre me suscita alguma pergunta. E a pergunta que este texto me suscita no início em que o começamos a ler é isto. A pergunta: tu desejas conhecer Deus, mas desejas mesmo? Foi esta a primeira impressão que eu tive quando voltei a ler este texto que acabámos de ler agora. E sabem, eu creio que Jesus, quando está a falar aqui, ele está mesmo a responder esta pergunta. Às vezes nós dizemos: não, eu desejo conhecer Deus, mas a grande pergunta é: desejas mesmo? É porque Jesus começa por, no contexto desta passagem, dizer: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, no verso 25, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim o teu agrado. E depois ele diz no verso 27, porque tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. E depois há aqui uma ponte em que Jesus diz: por isso, se queres conhecer o Pai, vinde a mim. É interessante a transição que o próprio Senhor Jesus faz no texto. Aliás, nós sabemos que o Mestre já tinha dito: se alguém quiser vir ao Pai,
terá que ser através de mim. E é interessante porque esta transição é tão rica, porque ela, na verdade, nos remete para este ensino do Senhor Jesus, em que Ele diz, olha, tu podes não entender, podes ser uma pessoa muito sábia, muito entendida e não entender isto, mas os pequeninos podem entender. Isto significa que o desejo de conhecer Deus é mais do que simplesmente uma questão de intelectualidade. É uma questão que nos remete para aquilo que é a profundidade do desejo de conhecer mesmo Deus. E é neste ambiente que Jesus realmente ensina e que chama as pessoas a Ele. Porque Ele diz que quando as pessoas vêm a Ele, então vêm ao Pai. E quando vêm ao Pai, vêm a Ele. Eu estou certo que este texto que nós acabamos de ler, os irmãos já terão ouvido muitas pregações bíblicas na base deste texto. Grandes pregadores pregaram sobre o texto que aqui temos. Eu até confesso mesmo ter ficado surpreendido ao voltar a rever este texto e entender que ele ensina muito mais do que aquelas coisas que nos ensinaram até agora. Não é uma questão obviamente, de vaidade. Mas foi uma reflexão para mim próprio, quando voltei a olhar para este texto e perceber que na década de 70, quando aqueles grandes pregadores norte e sul-americanos chegaram até a Europa e vieram pregar grandes campanhas evangelísticas, todos vocês se recordam, que realmente a mensagem central era venham a mim. E havia pregadores ainda hoje que pregam venham a Jesus. Mas sabem, com os anos eu fui entendendo um pouco mais que o apelo que o Senhor Jesus faz aqui para irmos a Ele, Ele não diz só para nós chegarmos a Ele. Ele diz mais. Então, talvez nós tenhamos ouvido ao longo dos nossos anos de experiência cristã, muitas vezes aquele apelo constante que Jesus faz para nós irmos a Ele. Mas sabem, eu creio que todo o pregador que prega na base deste texto e convida as pessoas para ir a Jesus e fica por aí, eu acho que nós não estamos a cumprir por inteireza aquilo que é o desafio que o próprio Senhor Jesus faz. Eu até não me admiro que ainda haja muitos seguidores de Jesus nas nossas igrejas, que ainda estão a percorrer o caminho do cristão de chegar a Jesus. Eu explicarei um pouco mais sobre isto. Nos nossos dias, devido à velocidade que nós vivemos, nós tornamos-nos muitas vezes incapazes de perceber quais são as nossas reais necessidades. Muitas pessoas confundem as necessidades do corpo com as necessidades da alma, as necessidades da alma com as necessidades emocionais. Olha, eu recordo-me até que quando era da idade de alguns de vocês, mais jovens, de facto, nós perguntávamos às pessoas como é que tu estás? E nós nunca ouvíamos as pessoas a dizerem estou em baixo, estou emocionalmente fraco, etc, etc. Esta linguagem eu não me lembro que existia no meu tempo enquanto jovem. Nessa altura tu estavas feliz ou estavas triste? Estavas irritado ou estavas tranquilo? Estavas bem ou estavas mal? Agora nós perguntamos como é que tu estás e as pessoas respondem mais ou menos. Não é? Então, as nossas emoções dispersam-se pelas nossas inúmeras necessidades. E até dizemos que as nossas dores físicas podem ser o resultado de estados emocionais diversos. Isto não quer dizer que o ser humano está a conhecer-se melhor, mas sim que o ser humano está mais disperso dentro de si mesmo. As pessoas do tempo do Senhor Jesus, a quem Ele dirige este convite, são pessoas emocionalmente cansadas, sobrecarregadas, oprimidas por dentro, expostas a muitas solicitações simultâneas, talvez como nós hoje. Com este convite que Jesus faz, Ele estava a oferecer-se para que as pessoas se refugiassem nele. Jesus era um judeu como eles, também sujeito às mesmas cargas. E que cargas eram essas? Por exemplo, a carga do Império Romano. O povo estava debaixo de uma potência estrangeira. A opressão sobre o povo com impostos pesados, inclusivamente quando esta potência estrangeira apareceu, uma das primeiras coisas que fez foi abolir o culto sacerdotal e dar lugar ao culto imperial. Nós não podemos imaginar o que é que significava para o povo daquela altura, de repente, ficar privado de cultuar o seu Deus, coisa que ainda não aconteceu connosco.
e também a opressão que existia sobre o povo, os fariseus, os saduceus, estas classes que oprimiam realmente as pessoas, com invenções de leis impostas ao povo. Havia mais de 600 leis que o povo estava obrigado a cumprir. Os ricos que oprimiam os pobres, obrigando-os inclusivamente a entregar o fruto dos seus trabalhos, muitas vezes vendendo os seus próprios filhos para servirem como criados mais tarde. O ambiente a quem Jesus dirige, de facto, este apelo, era um ambiente pesado. Não era fácil viver naquele tempo lá em Israel. Como não é fácil para nós hoje vivermos também. As nossas cargas são pesadas. A esperança não é um produto ainda hoje que se compra. Hoje nós queixamos por tudo e mais alguma coisa, mas na verdade nós não sabemos aquilo que era a carga pesada que as pessoas a quem Jesus dirigiu este desafio suportavam. Jesus, na verdade, fala da sua geração como uma geração cansada fisicamente, oprimida espiritualmente. É uma geração cansada e oprimida a quem Jesus se dirige. Porquê? Porque a grande esperança da nação de Israel era conhecer Deus, era conhecer o Pai. E Jesus diz, vocês não o conhecem, não o podem conhecer se não for através de mim. O cansaço físico continua a ser um perigo para os nossos dias. O cansaço físico corta-nos a energia para conseguirmos responder positivamente ao que os outros pedem de nós, por exemplo. O cansaço físico é responsável por muitas das nossas más decisões também, decisões erradas. O cansaço físico adormece não só o corpo, como adormece também a mente. Nós tornamos preguiçosos para pensar, retardamos as nossas decisões, adiamos muitas das nossas responsabilidades. E é por isso que a palavra de Deus nos encoraja a nós valorizarmos o descanso. O descanso físico é também um sinal evidente da minha própria satisfação no trabalho. Se repararem, as pessoas insatisfeitas refugiam-se no trabalho constantemente. Sinal de que, de facto, o descanso não tem expressão. Outra característica das pessoas a quem Jesus dirige o seu convite é que são pessoas oprimidas, sobrecarregadas. Curioso, a palavra no hebraico é a palavra dak, que significa esmagado. Pessoas esmagadas com a pressão da vida. Nós não podemos esquecer o contexto em que o povo de Israel vivia. Mergulhados em cerca de 400 anos em que não houve revelação divina. Em que faltou, de facto, a presença dos próprios profetas, como era a experiência do passado. Faltou proclamação. Era tempo de trevas. Por isso é que quando os anjos realmente chegam para anunciar a vinda do Senhor Jesus, dizem, e o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Às vezes nós pensamos que está a referir-se à luz das estrelas que brilhavam. Mas é um sinal profético de que perante todas aquelas trevas, Jesus veio finalmente. E como nós precisamos hoje ainda que Jesus brilhe nas nossas casas, Jesus brilhe nas nossas mentes, brilhe no nosso trabalho, brilhe no lugar onde nós estamos. Nós precisamos do brilho de Cristo. Nós precisamos de Natal constantemente. Porquê? Porque Ele traz para nós a presença de um Salvador que nos convida a ir a Ele e que se oferece para estar connosco. Há pessoas querendo alcançar descanso para as suas almas sem irem a Jesus. Nós precisamos conhecer as verdadeiras necessidades da nossa alma e do nosso corpo, porque muitas vezes estamos confusos em relação a isso. Acrescentamos hoje, a psicologia moderna acrescenta muitos nomes para as nossas necessidades e às vezes ficamos perdidos. E cada vez mais vai acontecer. O estudo sobre o ser humano, sobre a mente, sobre a alma nem tanto. Vai continuar. E nós vamos tentar sempre conseguir ou procurar conseguir fugir daquilo que é a realidade da nossa própria necessidade. Eu lembro-me que há anos atrás nós estávamos no Ministério Cristão há cerca de 7 anos e a organização com a qual estávamos a trabalhar estava a fazer 40 anos. Não é? E então nós fizemos uma grande festa em Coimbra, um grande encontro, e foi realmente um dia muito cheio. Os nossos filhos eram pequenos, a Esther tinha
2 anos e pouco, o Ruben tinha meses, e nós tivemos que viajar para Coimbra e estivemos rodeados de cerca de 600 pessoas em celebração, dando graças a Deus por aquilo que Ele tinha feito com a organização ao longo do tempo. E nós estávamos na obra há pouco tempo e quando regressámos a casa era mais de 2 e tal da manhã quando entramos em casa, com 2 crianças pequenas, depois de um dia tão cheio. Realmente a grande necessidade que existia era uma necessidade física, nós estávamos super cansados. E depois de colocarmos as crianças na cama, eu não conseguia dormir. E eu estava super cansado, mas não conseguia dormir. Sabem porquê? Porque durante aquela madrugada cheguei a perceber que a minha necessidade maior era uma necessidade espiritual, mais do que a necessidade física. Eu senti-me impelido a ir à palavra de Deus e era madrugada e estava com a palavra de Deus comigo. E Deus falou naquela madrugada através de um versículo em João 1,50. Nós estávamos vibrados com tudo aquilo que tinha acontecido naquele dia. Que coisa fantástica! Tanta gente a amar a evangelização das crianças. E curiosamente Deus deu um versículo que marcou o resto da minha vida e ainda hoje marca. João 1,50, Jesus está a falar com Natanael. E Natanael fica surpreendido porque Jesus diz a Natanael: olha, tu estavas debaixo da figueira. E ele ficou vidrado. Mas espera aí, isso é o lugar que só eu sei. É o lugar onde eu passo os meus tempos de crise. E ele ficou surpreendido e Jesus diz: olha, coisas maiores do que essas tu vais ver. E é impressionante porque ao fim deste tempo, depois de 7 anos, mais 23 em cima, e meus amigos, nós não vimos outra coisa senão coisas maiores do que aquelas que nós já tínhamos contemplado. Às vezes nós perdemos porque não identificamos a nossa necessidade espiritual. Às vezes nós perdemos porque pensamos que ela é física e vamos a Deus, refugiamos-nos no sono, refugiamos-nos em alguma outra coisa. Às vezes refugiamos-nos nos nossos passeios, refugiamos-nos inclusivamente nas nossas férias, porque achamos que a necessidade é física. Quando nós não conseguimos identificar a nossa necessidade, nós perdemos-nos. Precisamos ser capazes de identificar a necessidade profunda da nossa própria alma. Cansaço é muitas vezes físico, sim, mas não só. Nós podemos estar cansados da falta de respostas, cansados de esperar, cansados das coisas que não correm como nós gostaríamos, cansados da falta de fartura que nós gostávamos de ter, cansados de pessoas que se fazem demasiado presentes na nossa vida, cansados do excesso de exigência sobre nós, cansados da solidão, cansados da falta de resultados, cansados. E o cansaço é parte da vida do ser humano. Mas Jesus, já lá no Éden, quando percebeu que Adão ia passar a ficar cansado, ele ofereceu o descanso. E curiosamente, Deus até fez mais. Ele ofereceu-se para se encontrar com Adão no final do dia, para conversar com ele. Era o tempo de descanso que ele oferecia. E por isso, uma vez, Adão e Eva faltaram ao encontro. E Deus percebeu logo. Porquê? Porque Deus sabe quem somos, mas Ele sabe que as nossas verdadeiras e profundas necessidades não estão no campo físico, estão no campo espiritual. Jesus fala em pessoas oprimidas, pessoas sobrecarregadas. Isto é do foro emocional. Sabem, em ambos os casos, Jesus promete aliviar-nos. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que são oprimidos. E todos nós identificamos bem as áreas de cansaço e as áreas de opressão. Normalmente o cansaço resulta do excesso ou de qualquer coisa que nós fazemos em excesso. Normalmente a opressão resulta da presença das pessoas na nossa própria vida. Há pessoas que nos oprimem, há pessoas que nos sufocam. E às vezes a responsabilidade é nossa, porque nós escolhemos as pessoas com quem vivemos. Às vezes não todos, não é? Às vezes é difícil, mas há sempre uma solução.
Eu acho que nenhum de nós, sendo filho de Deus, está nesta terra para sentir a opressão de alguém. Muito menos do inimigo das nossas almas. De facto, Jesus ofereceu-se para aliviar os que estão cansados e os que estão oprimidos. O alívio é uma coisa que todos nós gostamos. Mas sabem, o alívio não é a solução para as nossas crises. Como eu dizia há pouco, a maior parte dos pregadores que pregavam venham a mim e venham a Jesus, ficavam por esta parte do desafio. E eu confesso que também durante muitos anos me situei neste desafio do Senhor, venham a mim. E constantemente nós achamos que o nosso trabalho é ir a Jesus constantemente, como se Jesus se perdesse ou nós o perdêssemos. O problema é que a maior parte das vezes nós não fazemos tudo o que Jesus nos pede. E se nós continuarmos a observar o texto, nós sabemos que o alívio não é tudo o que Jesus nos promete. Eu tenho vivido situações na minha vida em que a resposta de Deus é o alívio, mas também tenho compreendido que para chegar ao descanso é preciso muito mais de Jesus. A segunda parte do convite implica: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus já tinha falado tantas vezes da necessidade de carregarmos a cruz. Sabem que sem cruz não há vida, sem cruz não há sabor, sem cruz não há encanto. Eu não vejo as pessoas que aparentam não ter preocupações felizes. Não vejo. Eu vejo sim pessoas com problemas conseguindo ser felizes. Porque cria-se a ideia de que nós não queremos problemas, porque os problemas é sinal de satisfação. Ou de insatisfação neste caso. Não, não é. Jesus, de facto, explica que para nós conhecermos o Pai, não só vamos a Ele, mas nós temos que tomar sobre nós o seu jugo. Muitos cristãos seguem a Cristo para uma vida o mais facilitada possível na terra. Aliás, Jesus nunca prometeu isso. Mas é verdade que a sua ajuda é oferecida àqueles que o seguem. Mas não só. Àqueles que substituem o seu fardo pelo fardo de Cristo. Quando nós lemos o Salmo 55, verso 22, diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ou seja, confia a tua alma ao Senhor e Ele irá, de alguma forma, carregar o teu fardo. O Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há dois tipos de jugo nas Escrituras. Há o chamado jugo animal, que era suportado pelos bois. Aliás, até há bem pouco tempo andava para aí uma canga, não é? No Brasil também se chama canga. Sim? Andava para aí uma canga que ninguém gostava. Então eu punha a canga num sítio e alguém pegava nela e punha noutro, não é? Etc, etc. Mas eu acho que a canga é uma boa figura para nós termos, se pudéssemos ter aqui à frente, não é? Era uma boa figura para ter aqui. Sabem porquê? Porque ela faz-nos lembrar do jugo de Jesus. E ninguém gosta de jugos. Nós temos uma má impressão dos jugos. Achamos que, na verdade, os jugos sobrecarregam, e isso é verdade. Há um jugo que os animais usavam, e todos nós sabemos sobre isso, não é? E há um jugo também humano. Lembram-se? Aquelas pessoas que tinham uma espécie de um ferro, não é? Que carregavam para poder levar cargas e suportá-las. Isto é um jugo. E há o jugo também do animal, não é? Aquele animal, principalmente os bois, que nós conhecemos muito bem. Não é? A finalidade do jugo, em ambos os casos, era aliviar a carga e levar, de alguma forma, chamar alguém mais para carregar o fardo connosco. O jugo significa peso, significa julgamento também, em alguns casos. Mas agora, o Senhor Jesus está a dizer que o meu jugo é brando. Recorda a imagem de um escravo que encontra um senhor brando. Isto era uma coisa incrível. Aliás, há um poeta grego chamado Menandro, que ele dizia: como é agradável para um escravo encontrar um senhor brando. Imaginem, no tempo da escravatura. Era raríssimo. Que sorte tinha aquele escravo que de repente encontrava um senhor brando. É isto que Jesus está a dizer.
O meu jugo é suave. Eu sou um Jesus brando. Eu castigo em mim as vossas dores. Eu trago sobre mim o vosso peso. Impressionante. Sabem que debaixo do jugo há duas vidas que se misturam. Num jugo o aprender é comum, o viver é comum, os passos são comuns. Dois bois num jugo não podem fazer passos diferentes. Eles têm que caminhar lado a lado. Jesus está a dizer que Ele está pronto para suportar as nossas dores connosco, mas para isso é necessário que nós estejamos prontos a suportar o jugo de Jesus. Porque é o jugo que coloca Jesus lado a lado connosco e nós com Ele. Não há passos disformes, não há ninguém que vai à frente, Jesus vai ao nosso lado. O jugo de Jesus tem que ser tomado se nós queremos continuar a entender o que é que significa aquilo que Jesus está a dizer aqui. Muitos querem deixar o seu jugo junto à cruz, mas não querem levar o jugo de Jesus, ainda que ele seja mais leve que o nosso. Às vezes há um mau entendimento disto. Jesus não está a dizer isso aqui. Às vezes há pregadores, vão à cruz de Jesus e deixem lá os vossos problemas e as vossas dores. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer, deixem lá, mas peguem o meu jugo. Porque o meu jugo é suave. Quantas vezes nós já fomos à presença do Senhor, pedindo ao Senhor para Ele resolver as nossas crises, até podemos ficar de joelhos, podemos ficar meses a implorar. O nosso grande problema é que nós vamos à presença do Senhor Jesus, deixamos o nosso jugo, mas porque não tomamos o jugo de Cristo, quando nos levantamos, o nosso jugo continua connosco. Quantas vezes nós insistimos em pedir a Deus uma coisa, se Ele falasse connosco, Ele dizia, larga o saco, larga o peso. Tens que adotar o meu jugo e deixar o teu. É por isso que ir a Jesus não é somente o que Ele nos pede. Ele pede que nós sejamos capazes de assumir o seu jugo, deixando o nosso. Nós que éramos escravos do pecado, encontramos um Senhor brando, que trata o nosso problema com alívio para nós mesmos. Agora, muitas vezes nós não entendemos que esse jugo de Jesus é o jugo que quer, de facto, ajudar-nos a caminhar mais longe com Ele. Usando o jugo de Jesus, Ele estará ao nosso lado. Ele não toma o teu lugar na cruz. Ele não toma o teu lugar na vida. Ele toma o teu lugar na morte. Às vezes alguns pensam que Jesus tomou o nosso lugar na vida. Não. Ele tomou o nosso lugar na morte. Nós temos que viver a vida. Só não podemos é suportar a morte porque não aguentamos com ela. Jesus a suportou por nós. Jesus não leva as cargas da vida contigo. Ele coloca-se no outro lado do jugo. Coloca-se ao nosso lado, suportando as nossas cargas, servindo de exemplo para nós, ao mesmo tempo que alivia o peso que está sobre nós. O salmista tinha consciência disto quando ele dizia: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Porquê? Porque o jugo do Senhor estava com ele. Davi entendeu isso quando algum tempo mais tarde ele disse estas palavras: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele nunca deixará que fracasse aquele que lhe obedece. O próprio Davi, muito tempo atrás, já entendeu isto. Fardo significa levar embora. O meu fardo é leve, diz Jesus. Significa que Jesus leva embora o teu fardo e o meu. Isso não quer dizer que não haverá problemas, trabalhos, canseiras. Significa que nós já não estaremos sozinhos levando os nossos fardos. A carga com Cristo é dividida, Ele a divide conosco. A dívida era nossa, mas Ele oferece-se para a carregar, para levá-la, não só na cruz, como também no dia a dia. Ele partilha o momento ao lado conosco. Ele quer que nós acompanhemos o seu jugo.
Ao convidar-nos a tomar o seu jugo, Jesus está a oferecer-se para dividir as nossas cargas. Quando duas pessoas carregam o jugo, significa que ambos distribuem o peso, caminham no mesmo ritmo, de forma paralela, lado a lado. Para pegar o jugo de Jesus é preciso deixar o meu. Nós não conseguimos carregar dois jugos, um de cada vez. A cruz de Cristo é o único lugar onde todas as coisas têm conserto. Mas eu não posso carregar o jugo de Jesus, mais leve que o meu, mais suave que o meu, e continuar a levar o meu jugo. É uma troca. O convite de Jesus para tomarmos o seu jugo pressupõe abandonarmos o nosso fardo. Devemos desejar substituir o nosso fardo mais pesado pelo fardo de Cristo, que é mais leve. É isso que ele está a dizer. O nosso fardo está marcado muitas vezes por um passado de culpa, de frustração, de incapacidade de amar, incapacidade de perdoar, incapacidade de unir o que está separado, de separar o que está erradamente unido. Nós somos incapazes. Mas aqui Jesus propõe uma troca de jugo. Ele propõe que deixemos o nosso fardo pesado para tomarmos o seu fardo, que é leve. A terceira coisa que Jesus nos diz é: aprendei de mim. Jesus faz um convite que é em 3 etapas. Não há um convite só. Há um convite em 3 etapas. Na primeira etapa oferece alívio. Na segunda e na terceira, ele oferece descanso. E às vezes nós não percebemos isso. Uma boa parte dos cristãos vive uma vida de alívio espiritual, mas não de descanso espiritual. Reparem o que diz o texto. Ele diz: sou manso, sou humilde de coração. Esta é a caracterização do próprio Cristo. Ele, quando diz aprendei de mim, ele caracteriza-se como ele é. E ele diz: eu não quero impor sobre vocês fardos. Aliás, ele chega a dizer aos fariseus: vocês sabem que é em mim que vocês encontram vida, vocês não querem essa vida. Incrível. Mas isso continua a ser uma mensagem para nós também. Nós sabemos que encontramos vida em Jesus, mas às vezes nós não queremos essa vida. Porquê? Porque achamos que a vida de Cristo é exigente, pede muito de nós. De facto, este não é o significado aqui. Ele está a dar-nos uma razão pela qual nós deveríamos abraçar a sua oferta de alívio. Seja, ele não é duro, ele não é dominador, não é opressivo como os fariseus. Ele é manso, é ameno, é gentil na sua liderança. Ou será que tu preferes a liderança dos homens do que a liderança de Cristo na tua vida? As suas leis eram razoáveis e delicadas e seria um prazer obedecer ao Mestre. Curiosamente, Davi no Salmo 23 já fala disto, do alívio e do descanso. O Salmo permuta entre o alívio e o descanso. Começa com alívio e termina com descanso. A realidade do Salmo 23 não se vive na íntegra, somente porque Jesus é o meu pastor, enquanto uma verdade aceita. Às vezes nós dizemos: o Senhor é o meu pastor. Isto é uma verdade que nós aceitamos, mas não se vive só porque Ele é o nosso bom pastor. O Senhor é o meu pastor, é a verdade intrínseca do Salmo. A verdade intrínseca é Ele fazer-me repousar, guiar-me a águas tranquilas, ungir a minha alma. Esta é a realidade vivida do Salmo. Às vezes, tal como acontece com a resposta que damos a Mateus 28, a Mateus 11, verso 28, é a resposta que damos às vezes ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Mas parece que às vezes nada mais acontece. Esta é uma verdade que eu digo, mas que às vezes eu não vivo. Da mesma forma, há uma verdade intrínseca e uma verdade extrínseca na relação que nós mantemos com Jesus, ou na relação que Ele quer manter connosco, com o necessitado, com o aflito, com o sobrecarregado. A verdade intrínseca é esta: e eu vos darei descanso. De facto, nós podemos ir a Jesus, mas podemos não tomar sobre nós o seu jugo e podemos também não aprender dele. Há muitos cristãos que vivem vidas inteiras procurando o alívio constante,
mas com dificuldade encontram descanso. Porquê? Nós perguntamos. Porque fomos a Jesus em alguma altura da nossa história, mas não substituímos ainda o fardo dele pelo nosso fardo. E teimamos em aprender dele. Fixamos na nossa própria experiência vivida apenas ao nível do alívio e não tanto do descanso. Quando aprendemos de Jesus, nós somos capazes de perdoar em vez de amargurar, de unir em vez de dividir, de aproximar em vez de afastar, de perder em vez de ganhar, de dar em vez de receber, de serenar em vez de exaltar, de compreender em vez de acusar. Esta é a diferença. O descanso em Jesus alcança-se depois de nós termos experimentado a mansidão e a humildade de Jesus. Muitos não querem adotar o ensino de Jesus porque os acham pesados. Mas o apóstolo João, vivendo tantos anos de experiência com Cristo, deixou um testemunho quando ele disse isto. Os seus mandamentos não são pesados. Esta não é a opinião de uma boa parte dos cristãos, que acham que os mandamentos de Jesus são pesados. João foi o discípulo que viveu mais tempo. Supõe-se que ele tinha 90 e tal anos quando ele recebeu a revelação que está no Apocalipse. E reparem o que é que ele diz. Chegando ao final da sua vida, ele diz: os mandamentos de Jesus não são pesados. Que coisa incrível. Muitos não querem de facto adotar a vida de Cristo, o aprender de Jesus, porque acham que são pesados. Sabem porquê? Porque verdadeiramente quem ama não consegue medir o peso da dor. Suporta a dor sem avaliar o seu peso, porque ama. De facto, não há balança que meça a dor quando ela é suportada com amor. Foi isso que aconteceu na cruz. Na cruz, Jesus não lamentou a dor, mas sim o afastamento do Pai. Porque me desamparaste. Eu acho que a maior dor que ainda hoje pode existir no coração de um cristão não é a dor da sua própria cruz, é a dor do afastamento do Pai, do afastamento do Mestre, do afastamento de Jesus. O fardo de Jesus está carregado de graça. Jesus propõe uma troca de fardos. Ele sugere-nos que coloquemos o nosso fardo na cruz e peguemos o fardo dele. Quantos discípulos de Jesus não encontram de facto nele o descanso? Porque a única coisa que fizeram até agora foi ir a Jesus. Ainda estão na primeira fase do desafio que Jesus faz. Quantos cristãos estão a ir lentamente respondendo ao desafio do Mestre? Responderam ao convite vindo a mim, mas ainda vão a caminho. Ainda não experimentaram o descanso das suas almas, não experimentaram o regaço do bom pastor. Alguns ainda estão a responder ao convite e vão a caminho, de marcha lenta, a contemplar os benefícios da cruz ao longe. Ainda não chegaram a tomar o jugo de Jesus e muito menos aprenderem dele. São esses mesmos discípulos que ainda não aprenderam a descansar totalmente no Mestre. Eu acho que a nossa atitude hoje aqui deve ser uma atitude de humildade perante o desafio que o Senhor nos faz. Perdoa-me, Senhor, porque ainda estou indo a Ti. Perdoa-me, Senhor, porque ainda não troquei o meu jugo pelo Teu. Perdoa-me, Senhor, porque não me tenho esforçado por aprender de Ti. É por isso que ainda não encontramos o verdadeiro descanso no Senhor. Às vezes os nossos encontros com Cristo trazem alívio, mas não trazem descanso. Não dão descanso completo às nossas almas, como Jesus prometeu. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que nós somos uma congregação de discípulos de Cristo. Já aceitámos o convite de ir a Jesus, mas possivelmente estamos a ir muito lentamente. Ainda não chegámos ao ponto onde nós assumimos o jugo de Cristo pelo nosso jugo. Possivelmente
ainda estamos a contemplar os benefícios da cruz de longe. Mas é junto ao sopé da cruz onde se trocam os fardos. E muitas vezes, muito menos, adotamos o ensino de Cristo como um ensino para as nossas vidas. Ainda não aprendemos da doce comunhão de caminhar com o Mestre que é manso e humilde. Ir a Jesus alivia-nos, mas tomar o seu jugo e aprender dele é que dá o verdadeiro descanso. Possivelmente tu já aceitaste o convite de ir a Jesus, mas ainda não trocaste o teu fardo pelo fardo do Mestre. Ou provavelmente ainda não adotaste o aprender de Jesus como o aprender, o modelo para a tua própria vida. Talvez isso até explique porque nós vivemos vidas espirituais tão inseguras. Ainda não terminamos a resposta. Ainda não demos a resposta total a Jesus. Deixem-me terminar aqui com um episódio do Velho Testamento que eu gosto muito. Vocês sabem que eu gosto muito de Eliseu. Para mim é um profeta preferido. Né? É muito dinâmico. Bom, eu não sou como ele, mas talvez seja por isso que eu gosto. E sabem que há uma altura em que o profeta Eliseu, o exército de Israel é, neste caso, atacado pelo rei da Síria, o rei Ben-Hadad. E é curioso que o rei da Síria andava à procura de Eliseu e queria caçar Eliseu. Não é? Era mesmo este o termo, caçar Eliseu. E então é curioso que ele sabe que Eliseu está em Dotã. Eliseu era um homem indefeso, mas sabe o que é que ele faz? Ele manda para lá um exército enorme para apanhar Eliseu. Eliseu tinha um criado chamado Geázi, lembram-se? Não é? Ele acabou por ser apanhado pela lepra por causa da sua cobiça. Não é? E é curioso que eu posso imaginar, não diz lá o texto, mas eu posso imaginar o Eliseu a fazer a barba tranquilo, não é? Lá talvez num sítio escondido, porque ele estava escondido lá em Dotã. E de repente aparece lá Geázi com as mãos na cabeça. Diz: ai meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Porque ele viu o lugar onde ele estava rodeado pelo exército do rei da Síria. E o Eliseu, ao ouvir esta descrição do Geázi, ele continua a fazer a sua barba e diz assim: ó Senhor, abre os olhos a ele. O Eliseu estava lá no meio daquela catacumba, possivelmente bem escondido, sem ver os exércitos, tranquilo. Ele sabia os exércitos do grande Senhor, os anjos estavam à volta. Se quiserem, continuem esta história o resto desta tarde, mas ela prova de uma forma clara que muitas vezes nós queremos o descanso sem ter a percepção real das necessidades da nossa alma. Às vezes nós caminhamos para alcançar o descanso, mas não percebemos que ele tem um preço. É preciso efetivamente nós encontrarmos descanso nesse Salvador, que não se encontra somente pela resposta do vinde a mim. É preciso caminharmos mais. É preciso encerrarmos o desafio. É preciso nós caminharmos em todas as etapas do convite de Jesus, se nós queremos encontrar o verdadeiro descanso para as nossas almas. Ouvir o convite do Mestre para irmos a Ele resolve as nossas aflições terrenas. Mas trocar o nosso fardo pelo de Jesus e aprender dele dá-nos o descanso para as mais altas adversidades que nós tenhamos que enfrentar. A grande pergunta é: em que etapa tu estás? Honestamente. Honestamente. Por vezes nós conseguimos dar um ar de grande espiritualidade, mas quando nós estamos sozinhos com Deus, nós temos que admitir que nós não somos tão próximos do Mestre quanto os outros nos veem. Talvez nós já tenhamos respondido ao convite de Jesus: venham a mim. Mas eu acho que provavelmente nós ainda não adotamos o jugo de Cristo para nós mesmos. Ou provavelmente nunca chegámos a adotar profundamente aquilo que significa aprender de Jesus, que é manso
e humilde de coração. E é aí que nós encontramos o descanso para as nossas almas. Vamos deixar um tempo de silêncio antes de o grupo vir para tocar a última música. Durante este tempo, vamos todos, estamos diante de Deus, não estamos diante uns dos outros, estamos diante de Deus. Não estamos diante do pregador. Todos nós somos iguais. Eu sou levado a admitir isto para mim próprio. Admite, arrepende-te, chora se for esse o caso. Mas acima de tudo, entrega-te inteiramente nas mãos deste soberano Deus que é o nosso Salvador. Eu espero que as nossas escolhas não sejam temporárias, mas que sejam permanentes. Que seja no regaço do bom pastor que nós nos encontramos, não apenas nas nossas crises, mas sempre. Que nós possamos esconder-nos nele, porque o jugo dele é suave. Porque Jesus é manso e humilde. Se me perguntarem o que é que nós mais precisamos hoje, mesmo que tenhamos atingido o nível 5 da escala espiritual, o que nós sempre precisamos é de Jesus. Mas não significa somente caminhar em direção a Ele, mas adotar o seu fardo e aprender dele. É assim que o descanso vem. Mesmo no meio da maior crise, o descanso é possível quando nós damos os passos todos. Senhor, Tu conheces a necessidade de todos nós que aqui estamos. E nenhum de nós é mais espiritual que o outro. Todos nós somos igualmente carentes, Senhor, de Ti. É em Jesus que nós encontramos a plena satisfação, Senhor. Mas, ó Deus, não nos deixes embarcar na ideia de um desafio simples, de constantemente estarmos a responder ao desafio quando Jesus diz: venham a mim. Mas, ó Senhor, leva-nos mais longe. Ajuda-nos a entender que Tu pedes, Senhor, que nós adotemos o fardo de Cristo, porque isso trá-lo para ao nosso lado, trá-lo para junto de nós, trá-lo para suportar conosco as nossas dores. E, ó Pai, ajuda-nos a adotar o aprender de mim. Senhor, não é só a beleza do que dizemos, é a beleza do que nós vivemos com Cristo. Ó Pai, nós te pedimos, ensina cada um de nós a sermos ricos da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Se algum de nós apenas respondeu à primeira parte do desafio, ajuda-nos a caminhar mais longe para que encontremos o descanso verdadeiro para as nossas almas. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.